neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. É bom continuarmos pensando no ministério da reconciliação. Agora, meus ouvintes, vamos pensar no seguinte fato, de que só se pode reconciliar alguém que já esteve junto antes. É fácil entender. Ora, se um homem nunca foi casado com uma mulher, e vice-versa, e os dois se ajuntam, se casam, não é uma reconciliação. Agora, se um dia eles estiveram juntos, se separaram, e depois voltam a se unir novamente, então houve uma reconciliação. E São Paulo distinguiu esse ministério porque ele próprio tinha a revelação e escreveu sobre a predestinação, sobre a eleição. Nós acabamos de citar as Escrituras na carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28, onde diz, vamos repetir, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, notemos, daqueles que são chamados por seu decreto. Isto por quê? Já foram conhecidos antes, foram predestinados. Isto quer dizer, já estava com ele, com Deus, já estavam em Deus. Como você, meu ouvinte, estava nos lombos de seu pai, mesmo antes dele conhecer a sua mãe. Nós estávamos nos lombos de nossos pais. Assim também nós estávamos nos lombos de Deus, como Pai que Ele é. Isto quer dizer, nós estávamos em seus atributos,
estávamos nos seus decretos, estávamos em seu programa eterno. Por isso, esses nomes são postos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Veja o verso 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ora, isso é contundente, não é? Isso deixa o inimigo por terra, revoltado, chateado, irado. É por isso que ele não gosta da revelação, o evangelho revelado. Ele gosta do evangelho camuflado, interpretado, torcido ao bel prazer do homem, de acordo com suas conveniências. Porque isto esclarece tudo. A revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, esclarecem todas estas coisas e principalmente o ministério da reconciliação. Por que a Bíblia diz? Isto quer dizer, o apóstolo São Paulo, Deus fala através dele, que ele amou a Jacó e aborreceu Esaú. Isto antes de qualquer um deles fazer bem ou mal. E o mesmo apóstolo faz a pergunta: ora, faz Deus acepção de pessoas? Ele mesmo responde: não, porque está escrito. Deus disse: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Então Deus é soberano. E na sua soberania, Ele pode fazer muito bem o que Ele entende, o que Ele entendeu de fazer. Então não depende do que nós vamos entender. Depende do que Deus entendeu. Não depende do que nós aceitamos, do que nós criamos para nós, do que criem para nós, credos e dogmas, interpretações, etc. Não. Isso é uma questão de ser, de Deus. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Pronto. Jacó foi um trapaceiro, seu nome já quer dizer isso, até mesmo mentiroso, enquanto Esaú tinha uma vida muito mais limpa, mais digna do que Jacó. Mas ele havia sido amado desde antes da fundação do mundo, antes de vir ao mundo. Ele era predestinado. Deus sabia o que Jacó ia fazer, mas ele sabia também que Jacó seria justificado. Agora, ele não seria simplesmente perdoado. Nós já comentamos, e o povo está satisfeito com o perdão. Quer dizer, é o evangelho do perdão. Perdoados estão os teus pecados. É o evangelho do perdão. É o evangelho do aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Tudo bem, é o evangelho do perdão, sim. Mas agora nós temos de pensar no evangelho da justificação. Porque justificado é como se nunca tivesse feito aquilo. Agora eu sou culpado e você poderia me perdoar. Então eu não seria culpado porque você me perdoou. Tudo bem. Mas aquilo continuaria ali. Eu estou perdoado, mas não estou justificado. Porque eu efetivamente fiz aquilo, você fez aquilo. Agora a palavra justificado é como se nunca houvesse feito aquilo.
o ministério da reconciliação leva o indivíduo à justificação. Por isso que nós somos perfeitos, somos irrepreensíveis diante de Deus. Esta justificação é feita através de Jesus Cristo, essa representação que temos lá. Então, uma vez justificado, tudo bem, aquilo nunca foi feito diante de Deus, nem mesmo é considerado ao todo. Como isso é feito? Isso foi posto no livro de Deus, no mar do esquecimento. Seu antigo livro, o seu antigo matrimônio, é divorciado e morto. E nem sequer está na memória de Deus. A antiga união está no mar do esquecimento de Deus. Para começar, você tem que notar isso, que você nem mais está casado com o mundo, com essa natureza pecaminosa. Ele é o noivo. Ele mesmo levou a nossa vergonha em nosso lugar. Ele ocupou o nosso lugar. Mas isso porque estávamos predestinados por Ele. Pegue a sua Bíblia e examine isso aí no primeiro capítulo da carta aos Efésios. Aí você volta a Romanos capítulo 8. Examina isso. E veja aí, onde temos lido. No versículo 28, 29, verso 30. E depois você passa por esse grande cântico de vitória, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele continua dizendo: nada, nada, não é a largura, não é a profundidade, não é o comprimento, não é nada, nem mesmo a morte, nem os que nos acusam, os que nos difamam, os que nos perseguem, ninguém pode nos separar deste amor de Cristo. Isto porque fomos predestinados desde antes da fundação do mundo para estarmos nele como atributo seu, como filhos dele, como quem estava de fato nos lombos de Deus. Agora, nós sabemos que nós fomos enganados no primeiro matrimônio. Foi o adultério da nossa mãe, Eva. Não é culpa nossa, não é sua culpa. Por meio de seu nascimento natural, você vem conforme Eva, você vem conforme o terreno, é o Adão. Tal o terreno, tais os terrenos. Porém, tal o celestial, tais os celestiais. Então, mais do que nunca, você tem que entender que o que houve lá no Éden foi um adultério. Porque, caso contrário, não haveria pecado. Não haveria nenhum adultério. Não existiria adultério no mundo se não tivesse havido um adultério lá no Éden. Não haveria nenhum homicídio se não tivesse havido um homicídio, um filho da serpente, uma semente da serpente para matar. Agora, a noiva de Jesus Cristo estava nele desde antes da fundação do mundo, como o filho está nos lombos do pai até que ele se case. Por isso, você tem que ver como trazer esse filho ao mundo. E através do casamento, através da sua esposa, então você passa a conhecer uma parte sua que estava lá na sua espinha, estava lá nos seus lombos.
E foi exatamente o que Deus fez. Ele permitiu todo esse processo que nós temos aqui, esse processo humano, para trazer os seus filhos à cena. E ele nunca foi frustrado, ele nunca perdeu um filho sequer. Não. Na verdade, o meio foi um meio alternativo, um meio causado pelo pecado, que passou a ser o meio do sexo. Nós poderíamos ter vindo através da palavra falada. Mas esse tempinho que tem de humanidade aqui não faz diferença para Deus. De qualquer maneira, seus filhos vêm através da palavra falada. Os seus filhos se manifestam através da palavra. E por isso a natureza está gemendo para que haja essa manifestação, para que se complete esta manifestação, para que se complete essa reconciliação, porque já estávamos nele antes. Já éramos dele. Nós já andamos com ele. Por isso estávamos com ele na sua morte. Estávamos com ele na sua ressurreição. Estávamos com ele no seu vitupério, na sua ignominia, no seu fracasso, na sua derrota. Estamos com ele no escândalo, na pedra de tropeço, na rocha de escândalo. Nós dizemos, para onde iremos nós? Na hora que não compreendemos, quando ele diz, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem parte no reino dos céus. Aqui foi o maior escândalo que já houve depois da cruz. Por quê? Deus não permite que o homem coma nem mesmo o sangue do animal. Agora, comer carne humana e beber sangue humano. E Jesus nunca explicou aquilo até hoje. Os homens tentam fazê-lo. Os homens ajeitam isso aí, mas Jesus nunca mandou diáconos atrás daqueles que se escandalizaram. Gente, eu não quis dizer, não foi isso não. Jesus não ficou incomodado dizendo, olha, ali está um herege, ali está um falso. Ele disse que tem que comer a carne dele, beber do sangue dele. Ele disse mesmo. Ficaram 12 apenas. Agora Jesus é um pastor que eu gosto de ver a decisão de Jesus como pastor. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, vocês também não querem ir embora? Voltar? Mas São Pedro, homem que tinha a chave para tudo, teria a chave, receberia a chave para o batismo, para tudo, ele saiu na frente e disse, para onde iremos nós? Nós vamos voltar lá para a sinagoga? Lá para a nossa denominação? Por causa dessa dificuldade agora? Por causa desse tropeço? Nós não temos para onde ir. Porque só de ti procede palavra. Você diz para comer carne humana, beber sangue, mas só de ti procede palavra de vida eterna. Agora ele testificou isso perante o diabo, porque o diabo ficou entre os 12, que era Judas. Nem mesmo Judas caiu naquela hora, porque ele teria que cair mais tarde, ele tinha um ministério para mais tarde. Quantos não caíram na travessia do Mar Vermelho, lá com Miriam, lá com Coré, com Abirão, caíram mais tarde. Eles são reservados para determinados instantes. E eles se escandalizam, mas na verdade eles voltam ao vômito. Eles são uns apóstatas. Eles são covardes. Eles não seriam nunca os gideonitas. Jamais. Quer saber de uma coisa? Eles não estariam nem com o Judas. A verdade é esta.
Mas preste bem atenção, porque o fundamento da coisa está aqui. E a razão do inimigo odiar essa mensagem, veja, através de quem o diabo odiou a Jesus? Foi através de quem? Dos santos, dos homens intocáveis, dos sacerdotes, das damas, dos religiosos. A semente da serpente é religiosa, ela é que odeia a luz do dia. É a semente da serpente que odeia a mensagem da hora. Ela ira, ela blasfema, ela vicifera. A meretriz nem está incomodando com isso, ela não está blasfemando, ela não está se escandalizando, ela não tropeça em mim. Mas agora, esse que diz que come no prato, é que faz a coisa, você entende? Então é que está, você está justificado. E que coisa gloriosa. Sabe de uma coisa? Você, irmã, irmão, tem reservado para si o corpo do celestial. O corpo do celestial. O que significa o corpo celestial? O celestial é Jesus. Tal o celestial, tais os celestiais. E como ele é, nós o veremos. Como ele é, nós seremos. Nós teremos corpos iguais ao dele, com poder de sujeitar a si todas as coisas, o espaço, o tempo, a matéria. Tudo que nós enfrentamos limitadamente nessa dimensão, há um outro tabernáculo esperando por nós, quando esse é desfeito. Isso é a reconciliação de corpo. Vai ser reconciliado esse espírito, essa alma, com o corpo, com outro tabernáculo. Corpo me preparaste. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, nós não vamos ficar despidos. E por último, estes corpos serão glorificados. Porque com o corpo celestial, você vai até a sexta dimensão, onde os salvos aguardam a ressurreição. Não há coisa como o sono da alma. Dormir no Senhor é em relação ao mundo. A pessoa está dormindo em relação ao mundo. Mas a alma não está dormindo. Ela está na sexta dimensão. Agora, para ir para a sétima dimensão, não é somente o corpo celestial, é o corpo celestial glorificado. Então vem a glorificação, quando Jesus disse, ainda não fui glorificado. Vem a glorificação dos nossos corpos. Mas tudo isso acontece através do ministério da reconciliação. Porque se não formos reconciliados em Cristo, isso não passa de uma coisa que nós tomamos conhecimento apenas mental, intelectual. É como essa mulher que estuda genética, a lei da concepção, mas nunca tem um filho. E às vezes a outra, que nunca estudou nada, não sabe nada e tem 2, 3, 4, 5, 10 filhos. É experiência vivida. Que Deus te abençoe, que Deus te reconcilie através deste ministério da reconciliação, para você ter aquele corpo celestial glorificado, sadio, eterno, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor.
Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, né? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Disse o Senhor Jesus: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum
perderá o seu galardão. Se você meditar, você vai reconhecer que não pode viver sem amor. Por isso, fica comigo, Jesus. Oh, meu Jesus, eu te peço nesta humilde oração, traze-me sempre a teu lado, dá-me consolo e perdão. Eu de joelhos te peço, pois sou um vil pecador. Guarda-me sempre, ó Cristo, fica comigo, Senhor. Declina o sol no horizonte, sobem as trevas do mar. Dá-me constante, ó bom mestre, o teu favor divinar. Perto de ti quero sempre estar, clamo com todo fervor. Livra-me do vil pecado, fica comigo, Senhor. Ouvintes, a afirmação, a leitura que acabamos de fazer está baseada no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, do verso 34 ao 42. Destaquemos esse assunto tão profundo e de suma importância. Ora, nós temos muitos homens, empresários, gente do rádio, da televisão, empenhados em ajudar a solucionar o problema do mundo, da humanidade, das famílias, do indivíduo. Mas uma coisa é certa, que cada um dá a sua partícula. Nós temos de reconhecer isto. Como numa construção, o engenheiro é indispensável, o arquiteto, também o servente é indispensável, o pedreiro, o eletricista, o encanador. E cada um deve fazer a sua parte
com dedicação, com aperfeiçoamento de mão de obra. Agora, é a mesma coisa nesse edifício de Deus. Se cada qual respeitasse o que o outro faz, a parte do outro, então a coisa seria mais fácil. Eu pergunto, como que esses pregadores, os evangelistas, a gente que está trabalhando, usando os meios de publicidade e tendo-os até como monopólio em suas mãos, podem pensar que serão totalmente úteis, usados por Deus, se não respeitarem esta lei. Inclusive, existe uma lei, é até um marketing, é um conhecimento de comunicação, de publicidade. Por exemplo, no rádio, nós não temos um público que gosta de toda a programação daquela emissora, daquela rede de televisão. Dependendo do momento, alguma coisa ali lhe chama a atenção. E constatadamente, através de testemunhos, que há milhares de pessoas que são beneficiadas através deste programa. Aqui, através desta emissora. São milhares. Portanto, desconsiderar este programa é desconsiderar milhares de pessoas que se alimentam espiritualmente através deste programa. É claro que toda a apresentação tem aqueles que criticam, que não gostam, que não aceitam, muitos que ouvem assiduamente, mas discordam em alguns pontos. Nenhum líder, pregador algum, deve pensar que está sendo aceito por todos. Mas, se nós tivermos um pouquinho de respeito, de democracia, de respeito pelo povo, nós vamos considerar que há milhares que gostam, que choram se aquilo faltar. Terão tristeza e nunca mais ouvirão aquela emissora, nunca mais ligarão aquele rádio, naquele canal. Enquanto para uns é um alívio, para outros é uma tristeza. E nós temos de respeitar isso também, que cada um dá da sua partícula. Agora nos é feita uma pergunta. Segundo a mensagem que o senhor anuncia, somente aqueles que creem na sua mensagem é que serão salvos? Não, absolutamente não. Não é assim que nós pensamos. Deus tem salvos em todas as alas evangélicas cristãs. Mas nós já estudamos aqui as duas classes de salvos. Esta mensagem que nós pregamos, ela é contundente, ela é chocante. Mas eu pergunto aos meus ouvintes, será que nós não precisamos de alguma coisa também que nos contrarie, que choque com os nossos pensamentos? E que aqueles que têm a coisa na mão, então mostrem o contrário, aí mostra realmente que tem capacidade, que está com a verdade. Porque, segundo o provérbio, a melhor maneira de tirar um osso
da boca de um cão, de um cachorro, é lhe dando um pedaço de carne, lhe oferecendo uma coisa melhor. Mas esta mensagem tem uma característica. Ela fere a nós mesmos. Os que pregam esta mensagem são feridos em primeiro lugar. Carregam cicatrizes. E já estudamos isso, que o maior sofrimento nosso é não darmos conta, não termos possibilidade de, como humanos, preenchermos os requisitos da mensagem do dia. Lutero teve essa insatisfação. João Wesley, então, nem se fala. Ele chegou a exclamar: eu estou procurando converter os outros, e quem me converterá? Então, o pregador genuíno, ele sofre. Ele sofre porque ele está sentado entre o povo, como humano. Ali é apenas um ofício. É um ofício que ele tem de estar lá na frente. Mas como humano, ele está no meio do povo. Hebreus capítulo 5, ele deve oferenda, sacrifício pelo povo e também por si próprio, porque ele mesmo está rodeado de fraquezas, para assim saber compadecer dos ignorantes, dos fracos, dos errados. Então essa que é a verdade. Nós devemos ter capacidade para encararmos isto à luz da verdade, da palavra, e respeitarmos o direito do povo ouvir isto também. São milhares que gostam de ouvir, que se alimentam disto. São milhares que são alimentados através de outro programa. Então, deveríamos ter em cada emissora de Goiânia, em cada emissora do Brasil, também opções diversas. Deixa o povo escolher, deixa o povo ouvir. Agora, nós vamos lembrar daquele grande fato importante, das 3 condições estabelecidas pelo próprio Deus. É, sem dúvida alguma, um complexo de Deus, uma maneira de Deus. Que o crente, para ser pentecostal, ele tem que ser apostólico. E para ser apostólico, ele tem que ser profético. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E Jesus acaba de nos afirmar aqui em São Mateus o seguinte: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Qualquer um que facilitar chegar esta mensagem de um profeta àqueles que deverão recebê-lo, facilitar em algum ponto, ele receberá também uma recompensa. Se Deus não revelou acerca da mensagem, Deus não vai cobrar dele essa revelação. Porque a quem mais é dado, mais é exigido. E esse campo profético, o campo da pregação, conforme aos Efésios capítulo 4, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, mestres, é visto assim, como numa montanha
O evangelista vê um lado, o doutor vê do outro lado, cada um vê de um lado, uma parte daquela montanha. Mas de cima está o profeta de Deus, esse vê toda a montanha. Então ele está posto no topo, diante de Deus, posto por Deus. E o galardão é justamente este. Você vê quem ficou com Elias recebeu o galardão de profeta. E, no entanto, eles não eram profetas. Simplesmente eles estavam entre os 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Os que ficaram com os apóstolos não eram apóstolos todos, mas receberam galardão de apóstolos. Aqueles receberam também, encararam sacrifícios de profeta, perseguições por crerem, estarem com os profetas. Estes, os apostólicos, também sofrem as aflições, a discriminação, a perseguição por estarem com os apóstolos. Às vezes não são apóstolos, mas são apostólicos. Não são profetas, mas são proféticos. Eles estão dentro do quadro do profeta. Eles receberam o profeta, o enviado de Deus, por isso receberam a Deus. E há recompensa para aqueles que, como Gamaliel, dizem: não, deixa. Se isso for de Deus, vai avante. Se não for, por acaso, não corramos o risco de estarmos lutando contra Deus, privando ao povo. O povo ouve tanta coisa que todo mundo sabe que não tem o menor fundamento bíblico. Por que o povo não pode ouvir também aquilo que só é provado nas Escrituras? É com a Bíblia, é com a palavra de Deus. E aqui nós temos mais um testemunho a estudarmos juntos, se o Senhor nos permitir, que é o testemunho dos profetas. O testemunho das aves, das árvores, do mar, de toda a natureza, é uma Bíblia aberta. Mas isso não formaria um fundamento para a igreja se não houvesse o testemunho dos profetas. Se não houvesse uma doutrina apostólica. Porque admirar a natureza é muito bom, mas é simplesmente uma emoção. É simplesmente uma emoção. Agora, estabelecer-se dentro de uma ordem profética, apostólica, isso significa obedecer, funcionar como a natureza funciona, como a natureza trabalha. Agora, por que a natureza não está correspondendo mais às estações como antes? É porque elas foram violentadas. O termo certo é esta: a natureza foi violentada, foi pervertida pelo trator, pelo fogo, pelo progresso, afinal. Por isso, estão já com o problema do ozônio e outros problemas seríssimos, como a poluição das águas, dos rios, o devastamento das matas. Então a natureza não está correspondendo. A igreja também, ela foi violentada, ela foi agredida. Ela está sofrendo uma condição do tempo, as moças, os rapazes, as crianças, os homens estão sofrendo o dano, essa violentação
que polui a mente, que é uma batalha jamais pelejada, que é a batalha na mente, a deformação do caráter, da personalidade. A igreja enfrenta isso, como a natureza enfrenta. Então tem que ficar realmente aquilo que está lá dentro, o potencial. Como a natureza será restaurada em um todo, também a igreja será restaurada em um todo. Mas a igreja só pode ser restaurada por um profeta restaurador. Esse é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo usa alguém. Como o inimigo tem que usar alguém. Meus ouvintes, o nosso tempo já terminou. Mas fiquem com isto. Nós estamos enfrentando a condição do tempo. Estamos sofrendo dano também como a mesma natureza está sofrendo. Por isso ela está gemendo pela manifestação dos filhos. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Foi criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando amor, todo ser que respira também deve louvor. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Como o rio que corre com destino ao mar, e o verde das matas que abrigo animal.
mais. E a pedra que é dura ajuda a construção. Fica igual como a areia, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus.